Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva. O Brasil vive uma grave crise política e de retrocesso social contra o corte de direitos, antes garantidos pela Constituição, mas que agora vêm sendo retirados com as reformas. A trabalhista de 2017 instituiu o trabalho intermitente e aboliu o imposto sindical. E hoje o presidente Bolsonaro vai apresentar a proposta da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Assim, os direitos trabalhistas e previdenciários são enfraquecidos e os movimentos sociais desvalorizados. A classe trabalhadora entra numa difícil encruzilhada. Por isso, o programa de hoje pergunta como reagir a essa situação. Para analisar o tema, o programa Fora da Curva de hoje faz uma entrevista especial com o sociólogo, cientista político e filósofo Emir Sader. Bom dia, professor Emir. Muito obrigada pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Vou fazer uma rápida apresentação do nosso entrevistado de hoje. Emir Sader participou em 1961 da Fundação da Política Operária, POLOP, e se formou em filosofia pela USP em 1965. Perseguido pela ditadura militar, se exilou no Chile em 1970 e em 1973, por causa do golpe militar chileno, foi para Buenos Aires. Depois de passar por Paris, Roma, Havana, retornou ao Brasil em 83 e se filiou ao PT. Teórico da ciência política e militante da justiça social, Emir Sader foi um dos fundadores do Fórum Social Mundial de Porto Alegre no ano de 2001. É professor aposentado da USP e atualmente dirige o Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, onde é professor de Sociologia. É autor de 96 livros, foi colunista da agência Carta Maior e hoje escreve para o portal Brasil 247. Está no Recife para lançar o novo livro Lula e a Esquerda do Século XXI. Para entrevistar o sociólogo, estamos com a presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Suzineide Rodrigues Medeiros. Bom dia, Suzineide. Bom dia, Paula. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela presença. E também estamos com o diretor da Fase Nacional e da ABONG Nacional, historiador e doutor em desenvolvimento urbano pelo UFPE, Evanildo Barbosa. Olá, Evanildo, seja bem-vindo. Obrigado. Quem quiser participar, enviando seu comentário hoje sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Por lá você também tem acesso à transmissão do nosso estúdio. Bom, para começar, professor Emir, é um prazer recebê-lo. Então, queremos fazer um diagnóstico, uma análise da situação atual brasileira. E aí, quais os acontecimentos a gente pode considerar mais preocupantes para a classe trabalhadora hoje no Brasil? O que é que precisa, para onde devemos olhar com mais atenção? Bom, a mais prolongada e profunda crise da história política brasileira teve um desenlace imediato. Não resolve a crise, o juiz roubou, o campeonato não acabou, mas eles ganharam o jogo. E com 3 golpes muito duros, né? Derrubada da Dilma, sem razão nenhuma, prisão e condenação do Lula sem razão nenhuma e uma vitória eleitoral falsificada através de fake news, através de robôs, que acabou gerando a vitória de um personagem absolutamente desqualificado, desclassificado, utilizado pelas elites para impedir que o Brasil retomasse um governo de desenvolvimento econômico de renda. Então nós estamos vendo a continuidade do que estamos vivendo no governo Temer, do ponto de vista de medidas, né? Política econômica é exatamente a mesma, com um personagem mais radical ainda, Chicago Boys, ligado ao Pinochet, mas com a continuidade das contrarreformas que eles tentam colocar em prática, né? Você mencionou algumas delas. Hoje vai para o Congresso a reforma da Previdência, que é tão boa, que não vale para eles, vale para os outros, né? Os parlamentares não têm vigência,
para eles mesmos do governo não tem vigência. Então, obviamente, se trata mais um capítulo na expropriação dos direitos sociais da classe trabalhadora e do povo em geral. Não é nada seguro que eles vão conseguir aprovar. No ano passado nós conseguimos derrotar, claro que tinha proximidade eleitoral, os parlamentares estavam um pouco pressionados por isso, mas nós conseguimos mostrar que essa previdência significa trabalhar até morrer ou morrer trabalhando. Nós temos condições de recolocar isso, ainda mais que eles têm uma base eleitoral muito difusa ainda, muito pouco coordenada. O Temer era um governo desprestigiado, mas tinha um apoio partidário mais orgânico, mais disciplinado, e continuou até o final passando medidas conservadoras, né? Então é uma disputa. A primeira disputa deles eles perderam. Era escola sem partido. Tiveram que retirar. Tá lá no armário. Agora tem essa da Previdência que eles vacilam. Chegaram até a dizer que seria em agosto. Então vamos ver que ontem perderam a votação no Congresso. Até o presidente do partido do governo votou contra. Ele fala que por confusão, mas eles são confusos mesmo, né? Mas não conseguiram articular, e essa crise de legitimidade e de coerência do governo também enfraquece a base partidária deles. Tem a vantagem de ter eleito uma bancada, um parlamento basicamente de gente nova, mas ao mesmo tempo sem experiência, sem coordenação. Então é uma disputa que está colocada. E a outra é o projeto do Moro, que acha que o Ministério da Justiça é mais repressão, é mais condenação, é entulhar mais de gente as prisões, os pobres, etc. Tal. Também foi muito bombardeado por especialistas e outros. Não sei se eles vão ter condições de aprovar, mas a prioridade deles é a Previdência, que é uma espécie de demonstração de que esse governo vai prestar serviços para a elite dominante. Porque no diagnóstico deles é a salvação da lavoura, né? Sim, como se esse fosse o grande obstáculo ao Brasil crescer. O ministro da Economia, o imbecil, chega a dizer que aprovou a reforma 10 anos de crescimento econômico. Mentira, a Argentina aprovou e está numa recessão brutal. Sim, Evanildo. Professor, o senhor concorda que então vivemos sim um problema grave em relação também à democracia brasileira de um modo geral, né? Em que pese essa capacidade de reação da sociedade civil, porque inclusive eles estão avançando sobre direitos civis, né? No caso da medida provisória 870, que o Estado se propõe a coordenar as organizações da sociedade civil. Assim está escrito na medida, ou seja, um investimento bastante agressivo de um lado, e por outro lado, se também esse governo reúne condições de governar até que lugar, digamos assim, da política, porque muito se fala que seria preciso uma aliança muito grande deles, e me parece que essa aliança já estaria em curso, com os mecanismos paraestatais de violência, das milícias. Bom, nós estamos de fato diante de uma ameaça real à democracia brasileira, ou a nossa experiência democrática vai sustentar algum grau de, digamos assim, de segurança à democracia? Eu acho que o núcleo do governo deles, que é um modelo econômico neoliberal, não permite conquistar bases populares de apoio, salvo transitoriamente, como agora no processo eleitoral. Olha o Macri na Argentina, olha o Temer no Brasil. Então eles sabem que em condições normais eles perdem as eleições. Então eles estão tratando de blindar o Estado, blindar o governo, para que não aconteça o que aconteceu em 2002 e depois sucessivamente, né? Então nós estávamos num regime de exceção, com norma de judicialização da política, lawfare, etc. tal, e agora estão tentando transformar isso num estado de exceção, numa circunstância em que não haja mais brecha democrática para que forças populares possam ganhar as eleições. Estava claro, para retomar um pouquinho, naquela semana fatídica da virada, o Haddad passou na frente do Bolsonaro no segundo turno. Prenunciava uma vitória de um projeto que tinha numa mão carteira de trabalho, na outra um livro. Aí veio aquela brutal operação de manipulação
que acabou virando o processo eleitoral. Eles só ganharam a eleição por essa manipulação. Eles sabem que esse tipo de mecanismo que é indispensável. Quer dizer, como disse um militar aí, justificando uma intervenção, a pressão sobre o Supremo quando ia julgar o habeas corpus do Lula, se fosse concedido, o processo saía de controle. Quer dizer, se o Lula não estiver preso, esse regime é impossível. Não é que o Lula saindo vai ter uma insurreição popular, mas ele personifica uma realização histórica concreta de outra ordem, absolutamente antagônica, né? Então, uma das condições desse regime é a condenação do Lula sem nenhuma prova de absolutamente nada. Mas eles estão tratando, eu acho que o governo está montado, tem o núcleo econômico neoliberal com Guedes, tem os militares ocupando o grosso da estrutura. Hoje em dia, depois da queda do Bibiano, só tem mais o Onyx de civil no Palácio do Planalto, e outro é um núcleo do Estado policial do Moro. Estão tentando, eu acho que, criminalizar movimentos sociais. Não é, bom, falam agora de Lava Jato da educação. Para que é, né? Para que é? Para tratar de encontrar eventuais irregularidades no ProUni, no FIES, essa tal. E ao mesmo tempo desarticular o que é o espaço cultural acadêmico público, né? Essa ideia de aulas à distância, da família da aula, quer dizer, como disse o Bolsonaro, quem devia dar educação sexual para as crianças é o pai. O que o teu pai te ensinou de educação sexual, né? Em suma, estão muito incomodados com isso, então acho que vão para cima disso, né? O fato da Receita Federal estar sob coordenação do Moro também significa que vai ser usado procurar irregularidades eventuais em movimentos sociais, em universidades, em partidos e tal, para tentar inviabilizá-los, né? Tanto partidos quanto movimentos sociais, ONGs, universidades, programas educativos, né? Suzineide. Então, professor, a gente, né, sempre que pode estar acompanhando aí seus estudos, as suas publicações, e por isso que o Sindicato dos Bancários fez questão de estar aqui com ele hoje para dar essa formação, para poder estar aqui divulgando e ajudando a gente a também ter esperança, mas a partir de uma visão crítica. E a nossa pergunta, professor, é o seguinte: nós bancários, nós temos uma convenção que tem uma série de cláusulas, né, que está um pouco acima da CLT, mas com a reforma trabalhista a gente vê como os trabalhadores estão perdendo. E agora, com essa proposta da reforma da Previdência, nós vemos que claramente que o governo Bolsonaro não quer mais, né, que os trabalhadores se aposentem, porque ele vai mudar as regras. Nem todo mundo pode ficar 40 anos pagando o INSS ou numa empresa trabalhando. Essa é a realidade do Brasil. Com continuidade, né? Com continuidade, sem interrupção. Não tem concurso, a empresa não contrata jovem, também não contrata velho. E com essa perspectiva, a gente vê que a população brasileira do futuro, da carteira verde e amarela, não poderá se aposentar. Então, como é que o senhor avalia a força, como a gente pode reagir? Porque, na verdade, a gente está já começando a resistência, mas precisa de muito mais do que uma resistência só, né? Já que ele não escuta as ruas, por exemplo, ele está querendo proibir as manifestações, né? Não está reconhecendo as centrais sindicais nem a classe trabalhadora, e está indo também, além de pegar as ONGs, né? Os índios, os negros, LGBT, também está caindo em cima do movimento sindical. Como é que o senhor avalia isso? Acho que tem 3 setores sindicais especialmente vítimas dessa ofensiva e que estão mais mobilizados que os outros. Um são os bancários, particularmente pela ofensiva contra bancos públicos, né, a Caixa em particular. Outros são os professores, por causa da educação pública. E o terceiro são os petroleiros, porque a Petrobras também está. Não é por acaso que são alguns dos setores mais mobilizados hoje, né? E acho que a questão dos bancos é essencial para ele, quer dizer. Agora, no governo Temer tínhamos, e agora tem continuidade, os banqueiros dirigem o governo. Coitado do executivo do Banco Itaú, trabalha de manhã para o Banco Itaú e de tarde para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, desde o Banco Central. Quer dizer, não tem mais intermediação. O próprio Meirelles era isso, mas a economia é isso, né? E o modelo neoliberal é isso, é a hegemonia do capital especulativo, que não tem aliança com ninguém. Quer dizer, não é que tem um empresário bom que produz e um empresário ruim que especula. Mas, na verdade,
todo grupo econômico tem na cabeça um setor financeiro que aloca os recursos, né? Então, no caso dos bancários, eu acho que é muito óbvio, né? Muito evidente, né? Quem não faz política social não precisa de banco público. Os tucanos privatizaram os bancos públicos de São Paulo, do Rio, de outros lugares, porque o banco deles são os bancos privados, né? Então, agora, é um processo simultâneo. Fechamento, enfraquecimento das políticas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e na outra ponta, fechamento de agências da Caixa. Sim. Eu lembro que na campanha de 2014, a Marina, o Aécio diziam que iam continuar as políticas sociais do PT, porque tinham sucesso, mas o guru deles dizia, dos bancos públicos não vai sobrar nada. Vão fazer Minha Casa Minha Vida com o Bradesco, Bolsa Família com o Itaú? Claro que não. Então, é um conjunto de políticas de cortar políticas sociais e cortar bancos públicos. Inclusive, tirar a particularidade dos bancos públicos terem taxa de juros mais baixas, terem agências em lugares que os outros bancos não chegam, né? Fazer esse milagre de fazer chegar o Bolsa Família a 12 milhões de famílias, né? de chefes de família, mulheres, através da Caixa Econômica, né? E a Caixa Econômica passou a ser o segundo maior banco do Brasil, alavancada pelo Minha Casa Minha Vida, né? Então, isso é um dos objetivos deles, Petrobras, educação pública, bancos públicos, né? Tudo que é público é um interesse que não é controlável pelos interesses mercantis, pelos interesses privados, especialmente pelo capital financeiro, que não é mais um capital financeiro que financia o investimento, a pesquisa ou o consumo. É aquele que vive do endividamento. Endividamento de governo, endividamento de empresa, endividamento de família. Quando veio a crise de 2008, o Obama falou, preciso salvar os bancos, senão o teto vai cair na cabeça de todo mundo tem a ver com os bancos. Salvar os bancos, que estão riquíssimos, né? E quem quebraram foram os governos. Quebrou os governos abandonados pelos bancos, né? Olha, acabou de sair o balanço agora do Itaú, do Bradesco. Dinheiro tem no Brasil, não precisa estar tomando dinheiro dos trabalhadores, dinheiro tem, só que está na mão de quem não faz investimento produtivo, que não está preocupado. No fim do dia, quando fala que a Bolsa cresceu tanto, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. Está na mão de quem vive de especulação. É o tal aquele mecanismo que eles têm de, você vai no banco e fala R$100 para abrir a caneta de poupança. Ótimo, ótimo. Depois dá a volta e fala, passa aqui no mês que vem, R$103. Aí você dá a volta e pede R$100 emprestado. O cara dá a mesma nota, né? E fala, mês que vem você vai aqui dar 127 para mim, né? É o spread. Eles usam a palavra em inglês, mas o banco cobra o que o banco paga. Que é estritamente especulativo, quer dizer, não se gerou nada de positivo aí para a economia. E é um endividamento do qual as pessoas não saem, né? Então, agora, como reagir diante disso? No caso da Caixa, por exemplo, houve um concurso grande até para qualificar a Caixa para atender o Minha Casa Minha Vida, e houve uma geração de gente que entrou que majoritariamente não defendia os bancos públicos. Eu não sei que tipo de concurso foi feito, mas também não é um problema do concurso só, é tipo de gente na sociedade. Agora, hoje, esses caras estão com o emprego deles em risco. O sindicato fazer o boletim mensal de quantos foi fechado e quantos podem ir fechados, quer dizer, não é nem por generosidade deles, mas na verdade, eles não podem mais dissociar a situação deles individual da situação geral da Caixa, né? Porque eles vão perder o emprego. Então, é um momento que a gente pode trazê-los ou retomar contato com eles. Porque eu acho que a esquerda, em geral, pode não ter diminuído o número de militantes, mas diminuiu a influência sobre os outros. Nós estamos mais isolados, eles têm clichês que dificultam a argumentação. Só que agora toca no bolso deles, né? Então, eu acho que é uma possibilidade de resgatar o diálogo com esses amplos setores jovens que entraram para a Caixa e votaram contra os bancos públicos, né? Porque agora está pesando no calo deles, né? Tem uma questão que o governo Bolsonaro fala muito, que é essa relação de perda de direitos
e garantia de emprego, né? Inclusive fala da questão de uma carteira de trabalho verde e amarela, em que o trabalhador, vamos dizer, abriria mão, né, dos seus direitos. Existe mesmo essa relação ou isso é um argumento falacioso, e como desconstruir esse argumento? Eles sempre disseram, custa caro contratar com carteira de trabalho, vamos dispensar e contratar. Na verdade, o que aconteceu? Está acontecendo desde os anos 90 do governo Fernando Henrique, né? Quer dizer, eles mandam embora o cara com carteira de trabalho e contratam um cara sem carteira de trabalho. Quer dizer, não é contratar outras pessoas, né? Hoje a maioria dos trabalhadores brasileiros não tem mais carteira de trabalho. Agora, quem são? É gente nova que foi incorporada? Não, é gente que perdeu o emprego com carteira de trabalho. Os governos do PT criaram 20 milhões de empregos com carteira de trabalho. Não se encontrou ainda o melhor mecanismo de distribuição de renda que não seja aumentar o salário acima da inflação e gerar emprego com carteira de trabalho. Quer dizer, esse daí é uma aparente evidência, né? Menor custo e mais gente incorporada, mas a precariedade, eles usam trabalho flexível, trabalho informal, porque o que vocês preferem? Formalidade ou informalidade? Informalidade, flexível, mas quer dizer trabalhar na precariedade. Nem o intermitente é uma maneira enganosa, quer dizer, trabalho precário. A pessoa não sabe se vai continuar a trabalhar o mês que vem, não tem licença maternidade, não tem 10º, não tem nada. Quer dizer, na verdade, é um trabalho desqualificado. E ainda assim, os índices de desemprego não diminuem, quer dizer, não diminuem. Então, é mentira. Mais do que nunca, neste período se tirou direitos dos trabalhadores. Se fosse verdade, tinha um crescimento enorme de gente incorporada, mesmo em condições precárias. E não é verdade. Não é verdade. É uma falsa evidência. O que eles querem é que o trabalhador não seja cidadão. O cidadão é sujeito de direitos. Eles querem que ele esteja totalmente vulnerável para a mecânica, para o ritmo, para as necessidades do capital. A bolsa de horas, banco de horas, é isso, né? Primeiro, já é obviamente individualizado, já não passa pelo sindicato, porque cada um tem uma situação diferente. Você eu quero 12, você eu quero 4, né? E segundo, a vida da pessoa está totalmente subordinada à necessidade do grande capital. Hoje eu preciso de você 12 horas, amanhã 4 horas, depois de amanhã nenhuma, né? Nenhuma. Então é deixar o trabalhador totalmente vulnerável, é voltar ao Washington Luiz. Washington Luiz era questão social, a questão de polícia. Veio Getúlio, Ministério do Trabalho, Previdência, começou a discursar, falando trabalhadores do Brasil. Quer dizer, o Brasil tinha escravidão até 30 anos atrás, tinha um presidente, tal qual o Fernando Henrique, carioca, cooptado pela elite paulista, e São Paulo não tem uma coisa com o nome de Getúlio, salvo o auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, né? Porque a GV não tem nada que ver. E o Washington Luiz em tudo quanto é lado. E o cara, questão social, é questão de polícia, né? Ninguém sabe outra coisa dele que não seja isso. É retornar, não por acaso, as leis trabalhistas do Getúlio estão questionadas, né? Evanildo? Professor, diante do quadro e do diagnóstico traçado, o senhor considera que esse governo tem condições mesmo de, e com tantas atrapalhadas, né, já em tão pouco tempo, ele tem condições mesmo de desconstituir o que nós conseguimos em 88, de ameaçar novas convergências políticas na sociedade que não sejam em prol do interesse público? Ou seja, de certa forma dialoga com a segunda parte do nosso debate aqui, mas olhando para a correlação de forças na sociedade, o que é que se pode esperar? Esse tipo de golpe é o que se chama de guerra híbrida, né? Tem um livro que eu recomendo, publicado pela Expressão Popular, de um jornalista do Sputnik, com essa estratégia de guerra híbrida, né? Judicialização, lawfare, etc. Tal, e que o Brasil foi um modelo de golpe em 64, agora um modelo de outro tipo de golpe, e com esse processo eleitoral fechou a estratégia deles, né? A manipulação de robôs, fake news, etc. Tal. Eles têm condição, contanto que eles blindem o Estado, quer dizer, contanto que eles impeçam com mecanismos repressivos, mecanismos legais e outros, uma vitória eleitoral da esquerda, que foi o que eles fizeram. Quer dizer, vamos lembrar que até o final
campanha eleitoral, o Lula ganharia no primeiro turno, derrotaria todos juntos, né? Preso, sem poder falar, criminalizado, a sua imagem, tudo isso ganharia. Então, eles percebem o risco que tem um processo eleitoral relativamente democrático, relativamente aberto, né? Então, eles têm condições, contanto que esses mecanismos... O Bolsonaro não tem nenhuma importância, estará lá ou não, mas, como eu falei, o governo está montado e está colocando em prática essa lei do Moro tem a ver já com isso, né? Com isso, não só em termos de segurança pessoal dos indivíduos, né? Como dos direitos civis das pessoas, né? Mas tradicionalmente as eleições municipais, elas são um termômetro para medir um pouco o grau de ambivalência que... As eleições municipais anteriores já tinha passado a onda mais forte deles e foi um arraso da direita, né? Em grande medida, em escala nacional, né? E agora vai ser assim, aquele negócio do Didi, né? Jogo é jogo, treino é treino. Então, na hora do jogo, vão montar esses mecanismos todos, quer dizer, a pesquisa da Vox Populi mostra que o que levou a votação dos caras não foi nem o antipetismo, né? Que era minoritário, foi um anti-Haddad. O Haddad é uma pessoa dificilmente forjar uma rejeição dele, pela trajetória de vida, professora e tal. Então vieram aquelas coisas absurdas que, ainda mais num processo eleitoral mais curto no tempo, que eles fizeram para quem já é parlamentar se reeleger com mais facilidade, naquele timing eles conseguem virar a opinião pública, né? Além do mais, quem é acusado tem que se defender. Ao se defender, ajuda a colocar no centro do debate as acusações, né? Quer dizer, o Lula desapareceu a carteira de trabalho e veio Bolsonaro e a madeira de piroca, quer dizer, não é um clichê, não é uma ridicularização. Foi de alguma maneira isso, né? Foi o anti-Haddad que levou aquela vitória, porque ele significava fazer não sei o que com as crianças na escola, o kit gay, essas coisas todas, quer dizer, a diabolização que o tema da educação, da proteção da família, da criança, de fake né? News. No segundo turno chegaram até aquilo que era de se imaginar, que o Haddad em algum momento violou uma aluna, né? Porque fazia parte, mas já estava dada a rejeição, né? Professor, um levantamento feito pela ActionAid Brasil indica que nos últimos 3 anos o país voltou ao patamar de 12 anos atrás no número de pessoas em situação de extrema pobreza. Ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros estão nessa condição. Já está mostrando os efeitos dessa retirada de direitos, né? É estranho porque 2006 já era o final do primeiro governo Lula. Não, nos últimos 3 anos. Essa pesquisa... Não, 3 comparado com... Indica que no país, nos últimos 3 anos, o país voltou ao patamar de 12 anos atrás. Sim, antes do governo... Não, mas não é 12 anos. De 12 antes anos do governo atrás. É 2002, né? Ah, sim, Teria 2002. 16, 17, né? Não, é verdade. A gente não tinha mais famílias morando na rua. Não tinha mais criança vendendo chiclete nas esquinas. A imprensa não valorizava isso, né? Agora a gente vê com a força brutal. Eu estava ontem em São Paulo, quer dizer, a minha querida cidade, a Praça da República é um hospício de gente morando pela rua, né? Abandonada, nas condições de desagregação pessoal, né? Abandono, aquilo que não existia mais, o abandono, né? Voltou com força brutal. O capitalismo neoliberal não precisa dessa massa de população. Precisa de uma quantidade pequena de gente qualificada para trabalhar e um certo nível de classe média de consumo que vai ao shopping center, né? A mudança é que não tinha mais, como dizia o Lula, o pobre não é problema, o pobre é solução. Bota dinheiro na mão do pobre, ele não vai especular no HSBC, não vai na Bolsa Livre, vai comprar, vai gerar um mecanismo virtuoso, de aumentar o consumo, aumentar o emprego. Por que não se falava mais de déficit da Previdência? Porque o crescimento da economia é a melhor maneira de fortalecer a Previdência. Mais gente trabalhando, mais gente pagando, mais gente fazendo girar a roda da economia, né? Então, essas coisas é que desapareceram. E a direita é tão troglodita que ela não aprendeu nada do nosso sucesso. Ela está retomando o mesmo governo que é só ajuste fiscal. O Meirelles era isso, né?
Olha aí, olha quantos votos teve o Meirelles, 2%, sei lá, quer dizer, representava a continuidade disso. Esse é o apoio popular desse modelo. Então tiveram que mudar o tema. Não discutiu, o Bolsonaro não falava de emprego, não falava de crescimento da economia, nada. Era outra coisa, porque nesse nível eles perdem, né? Brutalmente, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Fora da Curva já volta com o debate sobre os desafios para a classe trabalhadora, entrevistando hoje o filósofo, cientista político e sociólogo Emi Sader, aqui na nossa rádio pública, a Rádio Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta, acontece uma visita guiada ao prédio da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, realizada pelo projeto Memória Acadêmica. A partir das 15h, calouros, estudantes veteranos da universidade e público em geral vão ter a oportunidade de conhecer a história dos 190 anos do prédio localizado no centro do Recife. O evento é gratuito e com vagas limitadas. Para se inscrever e outras informações, 21267892. 21267892. O cantor e compositor Rogério Rangel lança nesta quarta-feira o seu novo disco a partir das 19h na Passa Disco, que fica no bairro do Espinheiro. O CD, além da quarta-feira, traz composições inéditas de Rogério e seu lançamento conta com canjas de vários artistas. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos, quer ter o seu programa na grade de programação. Participe com suas ideias da chamada pública. Acesse o site www.ufpe.br/NTVRU e leia o edital da chamada pública da Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos entrevistando o sociólogo e cientista político Emi Sader, com a participação na bancada da presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Suzineide Rodrigues Medeiros, e do diretor da FAS Nacional e da BONG Nacional, Evanildo Barbosa. Suzineide. Então, professor, a gente está aqui num dilema e num questionamento, né? Já que foi feito por fake news, com toda essa mentira que foi construída pela grande mídia, né? Do imaginário das pessoas e as pessoas acreditando numa proposta, né?
de uma carteira assinada sem direitos, e mais ainda, elas foram enganadas de uma proposta que ia acabar com a corrupção. E a gente vê o desmoronamento, né, desse conceito, né, no que se refere à corrupção, aí todo mundo aí nessa engrenagem de corrupção que está no governo, mas ao mesmo tempo ele consegue ainda continuar com as pessoas achando que vai ser desse modelo que vai resolver o problema com a reforma da Previdência. Então, esse incômodo foi para o imaginário das pessoas, é na classe média, onde é que está esse emperramento para que a gente possa abrir os olhos das pessoas, que as pessoas possam entender que esse modelo não é bom para os trabalhadores. Acho que é significativo que a direita deslocou o debate do modelo econômico, de emprego, crescimento econômico, onde eles perdem. Então, passado toda essa espuma toda da ideologia deles, tá? O cotidiano das pessoas é o salário, é o emprego, é o direito, né? Então, eu acho que isso é que é o basquete cotidiano, que a gente tem que chamar as pessoas para essa realidade. Perguntar para qualquer pessoa, no aeroporto, que a gente faz o check-in, etc. tal, estava melhor ou estava pior? Como é que está a situação do emprego, etc. tal? Chamar para esse grau de realidade é importante. Ele pode estar achando, eu estou com o meu emprego, mas aí tem que pensar, olha aqui, os bancários estão perdendo emprego. Continuar a perder. Eu acho que essa é uma... Não basta isso, é preciso a questão democrática, tudo isso mostrar o que está perdendo, né? Educação pública, tudo isso. Mas eu acho que com aqueles que são resistentes a pensar a realidade concreta, pode até achar, a Previdência não tem a ver muito comigo, embora você pode projetar o futuro dele. Mas que esse modelo econômico destrói diariamente empregos. E é um modelo, é um governo para os ricos. Todas as medidas são para os ricos e contra os pobres. Demonstrar que, mais além da mistificação, do mito, não sei o que ela está, é um instrumento de quê, né? Está sendo utilizado por quem e para quê, né? Ele é um espantalho, ele é um palhaço, né? Não tem nenhuma... Está sendo usado... Tanto assim que no passado ele defendeu posições outras, né? Contra a reforma da Previdência, contra a privatização. Ele é um aventureiro, né? Apareceu essa via, ele viu que para ganhar o empresariado era pegar um economista ultra neoliberal, pegou, e aí está preso nessa lógica. Ele não interessa muito, mas é importante mostrar que ele está sendo usado pelos ricos contra os pobres, né? Agora, agora nesse debate da reforma da Previdência, né? Como é que o senhor avalia as esquerdas nesse debate? Assim, a sociedade tem participado, sejam os movimentos sociais, os sindicatos, enfim, como a esquerda está se organizando? Como é que a gente pode vislumbrar, né, o enfrentamento nesse debate? No ano passado, acho que nós ganhamos o debate, a maioria das pessoas se deu conta e com a reforma não ia se aposentar ou ia morrer trabalhando, etc. tal. Nós temos que retomar isso. É óbvio que há um desconcerto, uma certa desmobilização pela derrota, mas ao mesmo tempo eles perderam a lua de mel. Agora, com a crise governamental, estão tentando retomar aquele começo de governo, que sempre é um começo de governo que a oposição está desprotegida em relação às iniciativas, né? Já estavam falando em agosto, Previdência, agora retomaram dentro dessa crise governamental, né? Então nós temos que acelerar essa mobilização e retomar os argumentos de antes, que eram os argumentos que as pessoas passaram a perceber qual era o futuro. Talvez os jovens não pensem ainda, né? Mas os trabalhadores muito diretamente percebem isso, né? Então eu acho que agora acelerar a mobilização em função daqueles argumentos que a gente tinha e dos riscos que vão aparecer. Eu acho que eles vão tropeçar de novo no Congresso, não vai ser um prazo tão curto, né? Como disse, acho que o Paulo Moreira Leite, eles passaram a lua de mel no bordel, né? Foi aquela coisa cor-de-rosa de ganhar, de avassalar, que o Collor teve, que o Fernando Henrique teve, né? Agora estão tentando retomar isso. Vamos ver que medida eles conseguem recompor as suas tropas, né? Então, é um tipo de capacidade de reconstrução do campo político, mas na via institucional, ou seja, para dentro das questões imediatas, né? Ou seja, a esquerda estaria mais voltada para confrontar aí reforma da Previdência, etc, etc. Mas pensando no largo prazo e considerando que a sociedade brasileira, né, quer dizer, tem uma capacidade, uma diversidade enorme de movimentos sociais, né, de novas formas de
de coalizão política, né, que não necessariamente passa pelos partidos, mas se espraia, né, na floresta, no campo, na cidade, com uma diversidade que está colocando agendas absolutamente relevantes, como a questão da violência, a questão das desigualdades de gênero, né, a própria questão étnico-racial, ambiental, ou seja, a sociedade brasileira é extremamente rica e, nesse sentido, me parece que tem uma urgência, uma necessidade de que o debate eles tome em consideração, mas se desloque também de uma dimensão partidocêntrica para uma dimensão mais sociocêntrica, no sentido de considerar essa diversidade, que do contrário me parece que não haveria aí soluções mais estruturantes, né? Ou seja, seriam soluções para gerar a crise, para gestionar a barbárie, né, que está em curso. Mas pensando assim mais no campo das alternativas, do debate da transição estratégica para a sociedade brasileira, no enfrentamento das desigualdades. Qual a visão de futuro que o senhor tem e talvez que os partidos, quem sabe, estejam discutindo? Porque se tornou pública aquela iniciativa das várias fundações de partido de esquerda no sentido de construir o Observatório da Democracia, né? Me parece que tem uma sinalização positiva aí, no sentido da abertura, né, para as questões que não são do presentismo, né? Ainda que elas sejam necessárias para poder ganhar mentes e corações da população. Mas é preciso incorporar aí um outro debate sobre as alternativas, né? O enfrentamento, um debate da transição. Eu acho que o campo popular tem que se articular em torno das duas esferas, quer dizer, reivindicações sociais e luta democrática, no sentido mais amplo da palavra luta democrática, né? Então essas duas coisas são duas esferas de atuação indispensáveis, né? As necessidades cotidianas das pessoas e os direitos das pessoas, né? Estão sendo atacados duramente, né? Eu acho que ficou um certo trauma na questão do ele não, porque era o desenlace de uma semana de virada político-eleitoral com aquela manifestação das mulheres que eles desfiguraram. Me parece incrível que a esquerda, com todos os seus planos, o campo popular, não tenha retomado o ele não para desembocar no 8 de março numa grande manifestação nacional de rejeição, juntando todos os direitos que estão sendo avassalados, né? Então, nós estamos próximos do 8 de março, né? Uhum. Eu não sei se ficou um certo trauma, porque alguns vão falar, não, que esse foi um fator também da virada. Não, eles publicaram imagens que não tinham nada a ver com as manifestações, etc. tal, né? Mas eu acho que essa ali, por exemplo, foi o movimento mais amplo de rejeição da ofensiva conservadora. Foi em torno do ele não, com todas as coisas que ele não significa. LGBT, aquilo, mas foi extraordinário. E depois recebeu aquele golpe como que desarticulou, não sei se traumatizou. Nós estamos próximos do 8 de março, pode ser a primeira grande manifestação que tem essa diversidade de reivindicações que você diz, né? Porque não é só ele não por causa das mulheres, né? Ele não de todas o obscurantismo que eles estão disseminando por aí. Uhum. E que agora, se pegar tudo que a Damares fala, até aumentou o campo de rejeição enorme, administrações exteriores, tudo isso, em tantas esferas da vida das pessoas que estão sendo afetadas, né? Então, me surpreende que não se esteja numa dinâmica de mobilização. Nós estamos no dia 20, né? São 8 dias mais 8, 16, são 2 semanas. Está colocado isso, mais aquilo outro, mas o ele não tem uma força sintética que hoje as pessoas sabem, não é ele não abstrato, né? Que agora está concretamente afetando aqui e ali, né? Então eu acho que isso daí poderia ser um elemento de mobilização, sintetizar todas essas coisas que você mencionou, né? Eu tenho impressão, eu tenho impressão que não exatamente um trauma, porque o movimento feminista avaliou de forma bastante positiva, o movimento de mulheres no Brasil avaliou de forma bastante positiva o ele não, né? Quer dizer, por que não retomaram? Ainda mais, por que não retomaram depois? Então, tem uma retomamos, que não somos porque tem uma condição de desigualdade também que se fez no processo eleitoral, né? Por exemplo, os robôs atuaram com muito mais força do que as ruas, né? Então, eu acho que é preciso tomar em consideração também isso. Mas é importante chamar a atenção também para o fato de que
é preciso algum grau de sinalização, de abertura dos partidos em relação a essa própria agenda, por exemplo, do ele não, né? Eu não sei até que ponto ela está, de fato, enraizada nas dinâmicas institucionais. Aquela manifestação, né? Não teve que ver, os partidos foram atrás. Não precisa ter nenhuma abertura da parte dos partidos. Tem autonomia, tem força própria, capacidade de mobilização. Tiveram as mulheres naquele momento. Não precisa esperar abertura nenhuma de partido. Sim, os partidos se somaram. O que eu estou querendo estabelecer é uma correlação de igualdade entre essa provável agenda, digamos assim, do 8 de março, que toma em consideração, usando suas palavras, né? O ele não, com a agenda também dos partidos no Congresso, que eu acho que não sinalizaram ainda para essa agenda de rua, né? Nesse momento eu acho que é tudo tão novo que os partidos, especialmente de esquerda, estão muito focados ainda em entender o Congresso, em atuar, constituir comissões que possam... É que a agenda é de quem ganhou, então você está resistindo contra o que eles tentam passar. Quer dizer, acho que não é o Congresso que vai renovar. Tem várias iniciativas, defesa aqui, defesa daquele, tá? Mas lá é o lugar de iniciativa deles, né? A estratégia guerra híbrida tem meios de comunicação, Congresso, grande empresariado, com questão. Lá é um lugar em que o que está em pauta na agenda não é o que a gente quer, é o que eles estão colocando, porque tem controle da mesa, controle de tudo, né? Então não é esperar do Congresso. O Congresso tem que se somar a iniciativas dos movimentos, né? Dos movimentos. Estaríamos então diante aí de uma certa, um certo reposicionamento político, no sentido em que haveria mais e mais abertura dos partidos e da institucionalidade democrática em relação às ruas. Agora, isso? Todas as reivindicações sociais que se queira, se não tiver viabilização política, elas se perdem, né? Na história, por que desapareceram os zapatistas? Por que desapareceram os piqueteiros? Porque era assim, contra a política, né? A sociedade civil não tem viabilidade política, não tem. Por que o Lula é fundamental? Porque é o único instrumento que a gente tem que chega à massa pobre da população, que não são os partidos não chegam lá, né? Mas então a liderança do Lula chega. Então, e por isso ele representava uma coisa de viabilização política de tudo isso, era indispensável. Você vai acumulando força, mas tem um limite da mobilização, que é a esperança de materializar aquilo, né? Se não tem essa viabilização política, a manifestação é importante, indignação, etc. tal, mas tem que ver... Hoje nós estamos sem saída política. Não vamos pensar na eleição daqui a 3 anos e meio, só que lá é coisa hipotética, não sabem em que condições vai estar o país, né? Nós continuamos a ter força, governos do Nordeste, movimentos sociais, bancada parlamentar, liderança do Lula, mas estão fragmentados, estão desarticulados, né? E sem essa expectativa, é difícil as pessoas se imaginar. Por que as pessoas não saem para a rua? Primeiro, porque estão se virando para sobreviver cotidianamente. Segundo, é que tem que ter uma proposta que tenha uma viabilização, de se materializar, de ter sucesso, né? Isso é difícil, né? Por isso eu acho que a rejeição ao Bolsonaro articula a coisa social com a coisa política, né? Que é a inviabilização desse governo, desse tipo de liderança, né? Nesse caso aí, seria essa imagem do ele não. Eu queria falar um pouco... Reconstruir esse processo. Eu acho que tem uma força muito grande. Muitas pessoas se mobilizaram, ou porque são homossexuais, ou porque têm amigos homossexuais, ou porque acham que o direito, toda forma de amor vale a pena. Quer dizer, estou tomando um tema, mas juntou tanta coisa contra ele, né? Tantas pessoas que vinham de lugares diferentes, mobilizando, que tinha um potencial que a gente tem que tirar uma lição daquilo. Aquilo foi a maior mobilização popular de rejeição da ofensiva conservadora que a gente conseguiu ter, né? Então, aí eu estava pensando aqui, as mulheres estão se reunindo, já tiveram vários momentos, está tendo um debate muito sobre feminicídio, então isso tem pegado muito aqui, pelo menos. Eu até vi alguma matéria da Nacional, ninguém pensou nisso, né? Até quando eu estou colocando agora no meu post, eu boto ele não. Porque a gente meio que esqueceu mesmo, eu acho que é uma boa dica da gente ver como restabelecer, porque as mulheres naquele momento, mulheres jovens, velhas, negros, LGBT, então aqui em Recife foi maravilhoso, então pessoas que nem eram militantes, professor, estavam lá. Em São Paulo, por exemplo, disseram, vamos discutir hoje, ontem me disseram isso,
Mas era ele não e contra a reforma da Previdência. Para um pouquinho. O negócio simbólico do ele não está muito por cima. Não vamos deixar. Muito por cima. É também por causa da reforma por causa dos direitos. Mas o ele não é uma coisa sintética, simbólica, né? E dialogar. Rejeição. Porque eles impuseram a rejeição deles a nós, né? E nós temos que disputar a rejeição deles, né? E eu queria só falar um pouco com você, que eu acho que o professor está certo, né? Não ia questionar contra disso, mas eu sou de um sindicato, é um modelo de organização. Os partidos são outros modelos. E eu acho que os movimentos sociais têm trazido uma grande lição para a gente, que são novos métodos, né? Aqui com esse processo do ele não e desse processo do impeachment, a gente conseguiu fazer uma grande frente de pessoas de todos os movimentos para que a gente possa enfrentar esse momento aí. Então cabe a gente a provocar os partidos, a provocar os sindicatos, a trazer para a gente fazer um grande movimento que não é só de um grupo, porque a gente está vendo que precisamos estar fortalecido. O lema, ninguém solta a mão de ninguém. Mas como é isso na prática, né? Então, acho que eu digo isso porque os militantes, a gente ficou meio assim, será que vai acontecer? Lula não vai ser preso, Lula foi preso. Não ia ter impeachment, teve impeachment. Lula não conseguiu sair da cadeia, vai ser Haddad. Então, a gente foi numa construção, como disse o professor, vários golpes, e as pessoas também têm seu psicológico, né? E aí, a provocação do Face, que eu vou dizer isso, é todo mundo. Então, quando é que o sindicato vai pra rua? Quando é que você vai pra rua? Você tá bem? Não tem ninguém desempregado na sua família? Eu fui no táxi, o rapaz falando lá, tal, dizendo que ia ficar sem se aposentar. Eu perguntei, quantas pessoas tem desaposentado na sua família? Desempregado? 7. Na minha tem 5. Na tua tem 2. Então, tá chegando na nossa casa. Porque tem alguém que não tá bem e que não vai conseguir se aposentar. Então, a gente tem que quebrar esses estigmas e procurar nos fortalecer, né? Acho que é um pouco isso que a gente tá fazendo lá no sindicato. Posso fazer uma pergunta mais prospectiva? Dentro dessa... eu ver viabilidade de... desde agora, de uma recomposição nas esquerdas brasileiras, no seguinte sentido, já existem diálogos, tem processos de constituição de uma bancada de oposição, né, no Congresso. Tem essas iniciativas, mas de certa forma elas estão disputando ali a hegemonia histórica que o PT teve nas esquerdas, né? Como é que o senhor consegue ter elementos para visualizar um pouco dessas dinâmicas que envolvem o PT, o PSOL, PDT, PROS, Rede, ou seja, esses partidos o pessoal falava, unidade. A esquerda não esteve dividida. No segundo turno ela estava unificada. Uma coisa é a posição do Ciro Gomes lá, mas a esquerda estava unificada. Não era o problema central. Eu acho que hoje nós temos porque a disputa no Brasil é disputa de agenda. É agenda social, desigualdade, exclusão, conciliação de renda, ou é a agenda deles, que é violência, corrupção, etc. Essa é a disputa essencial. Nós temos que recolocar a nossa, que o social eu digo tudo, ideológico dos valores e tudo mais. Eu acho que não é de deixar de lado a ideia de um governo paralelo. Que não é um governo constituído, mas voltado a quais são as alternativas da esquerda. Para o Brasil como um todo, para a educação, para o emprego, para os direitos civis, etc. Aí se reúne as pessoas que melhor formulação têm, faz debate, voltar a ter alternativas próprias, né? Eu pensei em um livro que se chamaria E Agora Brasil. Temas e agora mesmo, futuro em geral, mas depois e agora tal coisa, e agora tal coisa, e agora tal coisa. A gente está um pouco desconcertado nisso, né? Eu acho que essa ideia, pode ser que o governo seja uma palavra muito pomposa, né? Mas recompor quais são as alternativas nossas para o Brasil, né? Em todos os planos, né? Para voltar a politizar o debate, para voltar a disputar com eles. O problema essencial é emprego. O que eles têm para falar do emprego? Nós temos que falar isso. Direitos civis, universidade pública, voltar a dar conteúdos políticos e disputar a agenda com eles, né? Quer dizer, o negócio da arma é típico, né? Quer dizer, pessoas abandonadas, a população pobre do Rio de Janeiro, nas periferias, que está entre polícia, milícia e narcotraficante. Ele não tinha nenhuma alternativa, mas ele se interessava pelo problema. A resposta dele era mais arma, mais arma, mais arma, mais arma.
Mas e nós não temos alternativa disso, né? Quer dizer, ao longo de 12 anos melhorou a vida das famílias pobres e negras do Brasil, indiscutivelmente. Mas o maior escândalo do Brasil, que é o genocídio dos jovens negros, aumentou. Aqueles que são mortos pela polícia todos os dias, anonimamente, não tem família, não tem namorada, não tem nome, não tem nada. E parece que a gente delega à polícia esse extermínio, né? Então a questão de segurança é uma questão que afeta a vida cotidiana das pessoas. Quem está na periferia do Rio de Janeiro, para ter internet, para ter isso, para ter aquilo, tem que saber quem está mandando, se é miséria. Se sentiam abandonados. E nós não temos solução fácil, porque é demagogia dizer que é fácil. A longo prazo, a melhoria das condições sociais, você vê na Europa, as condições econômicas melhores, menos violência. Mas passa por tanta coisa, tráfico, um montão de outras coisas, para chegar lá, né? Mas a vida cotidiana das pessoas tem a ver muito diretamente com isso. Abandono, né? E a segurança, aquele papo injustificado, dizer que nós nos tornamos um país de classe média, falso, né? Era música pro ouvido do Lula e da Dilma, mas era mentira. Quer dizer, a miséria acumulada dos pobres ao longo do tempo, a distribuição de renda sempre era assim, né? Uma pirâmide, os pobres embaixo. A distribuição de renda ao longo de vários anos passou a ser equilibrada, os intermediários. Só que a acumulação de miséria, de saneamento básico, de segurança, de educação, além do que dizia o Adib Jatene, né? O problema de ser pobre é que você tem amigos pobres, né? Você está num mundo pobre, num mundo miserável. Situação de segurança é cotidiana, que é preocupação das mães com a situação das filhas, volta para casa a tal hora, isso, aquilo. Transporte, nós subestimamos o sofrimento das pessoas com o transporte público. O jornal de trabalho não são 8, são 12 horas, né? E o cara chega cansado, tá? Então, uma série de questões que a gente não abordou e que temos que dar solução a elas, né? Temos que dar propostas, mostrar que nós temos o futuro do país, o bem-estar das pessoas, a democracia, o respeito aos direitos de todo mundo. A ideia é que todo mundo tem direito, que toda forma de amor vale a pena, etc. Tal. Essas coisas têm que voltar a mobilizar. Eles não são maioria, eles ganharam uma circunstância determinada. Agora nós temos que recompor as nossas forças a partir da gama enorme de temas que estão colocados. Os que estão colocados e os que estão colocados agora, né? Agora por eles, né? Bom, a gente vai finalizando o programa. Agradece a participação, a presença do professor Emi Sader. E mais tarde, quem quiser ouvir mais, o professor Emi Sader vai estar às 6h30 no auditório dos sindicatos bancários. Na Avenida Manuel Borba 564, entrada franca, para a gente ir lá aproveitar um pouco mais dessa sabedoria do professor. Eu fiz um livro que eu terminei, saiu semana passada, Lula e a Esquerda do Século XXI. As condições de luta contra o neoliberalismo, por que o Lula é simbólico nisso tudo, e discutindo também, o último capítulo é o Brasil de Lula a Bolsonaro, né? Então tem a ver com isso tudo. Quem eventualmente queira comprar, o livro é feito por uma editora da universidade, uma editora nossa do Laboratório de Política. A indústria editorial vai acabar, privada vai acabar, porque depende de rede de livrarias que são horríveis, e as duas maiores distribuidoras do Brasil quebraram e não vão pagar nada. A Cultura falou, eu vou pagar o que eu devo em 14 anos, né? Então, nós temos que ter alternativas de livrarias da universidade, tem que fazer isso. Quem eventualmente quiser comprar e não vai estar lá, pode escrever para mim o e-mail emirsader@uol.com.br. Nós vamos viabilizar o envio, a compra e tudo mais, tá? Professor, muito obrigada. Desejo que seja uma ótima palestra, mais um encontro à noite com Emi Sader, para quem quiser. Agradeço a Evanildo Barbosa, diretor nacional, diretor da BONG Nacional e da FASE Nacional. Obrigada, Evanildo, pela participação, pela presença. Obrigado, digo eu. Agradeço à presidente do Sindicato dos Bancários, Suzineide Medeiros, pela participação. Muito obrigada, Suzineide. Muito obrigada. E quem puder ir hoje às 16 horas na Praça da Independência, nós estamos lá mostrando nossa indignação contra essa reforma da Previdência. Contamos com todos. Ok. E hoje, à noite, às 18 horas, a TV Universitária vai ser homenageada na Assembleia Legislativa pelos seus 50 anos. Parabéns à TVU,
que continue trabalhando pela comunicação pública e inclusiva. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, Carol Torpe e Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Carol Torpe e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Essa equipe está de volta na próxima quarta-feira. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.